Em um belo dia, esse homem que você vê na imagem foi até a casa de sua ex-mulher para levar os filhos para um passeio. Porém, quando chegou lá, não encontrou as duas crianças. Na verdade, não havia ninguém em casa. Ficou super curioso com esse caso? Então, bora pro vídeo! Você já deve ter visto por aí, em alguma rede social, meninas e meninos que desaparecem sem nenhuma explicação. Em um belo dia, eles dizem estar indo para casa, mas não chegam em seu destino final. Quando isso acontece, não importa em que região seja, a família dessas crianças ou adolescentes fica completamente desesperada e apenas cenários ruins se multiplicam em sua mente. Mas antes de entrar mais a fundo no caso do vídeo de hoje, pense se isso acontecesse com você. Imagine que pessoas muito importantes para você desaparecem de uma hora para outra. Como você reagiria? É fácil analisar quando acontece com outras pessoas, mas em nosso próprio caso é difícil pensar, não é? Era exatamente isso que pensava Harry Spitt, um homem de 61 anos de idade que sempre teve seus dois filhos como as maiores razões de sua vida. Ele fazia qualquer coisa por aquelas crianças. Era a própria definição de pai babão. Porém, a vida desse homem virou de cabeça para baixo da pior maneira possível. O calendário marcava o dia 14 de dezembro de 2014 e Harry estava super feliz por finalmente ter chegado o dia de pegar seus filhos. Ele tinha a guarda compartilhada das crianças e em dias determinados da semana era ele quem estava designado para cuidar de Serena, de 5 anos, e Thomas, de somente 4 aninhos. Chegando até a casa de sua ex-mulher, Harry caminhou em direção à porta e tocou a campainha enquanto aguardava de maneira ansiosa. Estranhamente, não teve nenhuma resposta e resolveu tocar mais uma vez. Talvez a campainha esteja quebrada, pensou ele. Por isso, decidiu que bater na porta seria a melhor opção para tirar qualquer dúvida. Ainda assim, os minutos se passaram e nada aconteceu, nem mesmo o som de passos. Ninguém foi até lá para atendê-lo. Claro que Harry ficou preocupado e dezenas de pensamentos começaram a surgir em sua mente. O mais estranho era que nada assim tinha acontecido antes. Ele era sempre recebido com alegria por seus filhos, já que eles sabiam até mesmo o horário que seu pai costumava buscá-los. O homem imaginou que, talvez, as crianças estivessem em outro lugar, quem sabe na escola. A fim de comprovar sua teoria, ele foi até o colégio principal daquela região de Brisbane, na Austrália, onde eles já estudavam há alguns anos. Porém, para o seu desespero, o diretor da escola informou que as crianças não tinham ido estudar naquele dia. Na verdade, Serena e Thomas já estavam contabilizando muitas faltas seguidas, pois nunca mais tinham sido vistos por lá. Foi neste momento que Harry percebeu que as duas crianças tinham realmente desaparecido. Era uma verdade difícil de aceitar, mas extremamente necessária. Muitas coisas começaram a correr pela mente de Harry mais uma vez. Ele precisava se acalmar, pois somente assim teria chances de obter provas sobre o paradeiro de seus filhos. Organizando suas ideias, ele propôs que a teoria mais provável é de que sua ex-esposa teria fugido com as crianças. Mas para onde? Ele convocou as autoridades e uma grande operação de busca teve início. Foi logo colocada na mesa a dupla nacionalidade da mãe das crianças. Além de ser australiana de nascimento, ela também era reconhecida como cidadã do Reino Unido. Será que a mulher havia fugido para a Europa com Serena e Thomas? Nenhuma pista concreta fez com que a polícia tivesse certeza disso. Tudo o que chegava até eles não passava de pistas falsas e inconclusivas. Foi aí que um detalhe ainda mais misterioso foi revelado pela polícia. As crianças de 4 e 5 anos nunca tinham sido matriculadas em qualquer escola e seus cartões médicos também nunca haviam sido usados. Era como se os dois jamais tivessem existido. Bizarro, né? Mas calma que fica pior. Foram incansáveis anos em busca de respostas para o desaparecimento de Thomas e Serena. No fim, porém, tudo o que aconteceu foram mais e mais questões misteriosas que não pareciam levar a lugar algum. Harry Spitt gastou uma fortuna, praticamente tudo o que tinha, em investigações que revelassem o paradeiro de seus filhos. Tudo o que queria era ver seus rostos novamente. O pior era pensar que todo o seu dinheiro investido tinha sido em vão. O homem já estava quase desistindo, aceitando a ideia de que seus amados filhos tinham se tornado apenas boas lembranças. Mas foi nesse momento que uma reviravolta aconteceu. Harry criou uma página nas redes sociais e, por meio dela, contou sua história ao mundo.
Em poucos minutos, ele acumulou milhões de visualizações de pessoas que não somente entendiam pelo que ele estava passando, mas muitos que também estavam decididos a ajudá-lo nessa missão de encontrar as duas crianças. Parece que finalmente o rumo desse caso começaria a mudar positivamente. O que aconteceria a seguir? Em maio de 2017, especialistas em progressão de idade formularam 2 fotos atualizadas de Thomas e Serena. Quando tinham desaparecido, eles tinham 4 e 5 anos respectivamente. Agora, com certeza, suas aparências eram completamente diferentes. Harry Spieth compartilhou as imagens nas redes sociais, acompanhadas da frase "Ache Serena e Thomas". As buscas pelas crianças se intensificaram ainda mais após as novas fotografias, mas nenhum resultado óbvio foi obtido nesse meio tempo. Estava chegando o Natal e, literalmente, já havia se passado 3 anos desde o desaparecimento. Harry se lembrou daquele 14 de dezembro de 2014, quando descobriu que seus filhos tinham desaparecido, e isso o derrubou emocionalmente. Ele acabou com o mito de que homem não chora. Harry queria muito poder comemorar o Natal ao lado de suas 2 crianças. Já tinha até escolhido o presente que daria a eles. Você lembra da página nas redes sociais que tinha sido criada por Harry? Devido às lembranças que surgiram, o pai fez um post na internet dedicado ao triste aniversário de 3 anos do desaparecimento dos filhos. Na publicação, Harry disse: "Hoje estou refletindo sobre o marco na linha do tempo desde o sequestro dos meus filhos feito pela mãe deles. Foi um desabafo de muita angústia." Ele ainda destacou o quão desesperador era não ter notícias sobre a educação, saúde e tantas outras coisas que são do interesse de um pai. No post, ele ainda finalizou dizendo: "Enquanto isso, eu amo muito, muito vocês 2. Estou enviando muitos abraços e beijos através da distância entre nós. Não importa o quão longe seja." Mal sabia aquele pai que uma excelente surpresa estava para acontecer em sua vida. Todas aquelas lembranças ruins seriam coisa do passado logo logo. Na véspera do Natal, Harry ainda estava finalizando a decoração de sua casa. Apesar de estar triste, ele sabia que não podia deixar de celebrar essa data tão importante. Enquanto dava uma ajeitadinha final na árvore, ouviu algumas batidas na porta. Ele ficou surpreso, pois não estava esperando visitas naquele horário. Ao se aproximar, Harry olhou pela janela e viu algumas viaturas da Polícia Federal da Austrália. E seu palpite estava certo. Quando abriu a porta, notou primeiro a presença de 2 policiais. Porém, ao mover seus olhos para baixo, viu os melhores presentes de Natal que poderia receber. Thomas e Serena estavam ali na sua frente, com os olhos cheios de lágrimas, mas dessa vez de felicidade. Harry deu um abraço que durou minutos em seus filhos. Até mesmo os policiais se mostraram emocionados com a cena. Agora, finalmente, Harry podia dizer que todo o seu esforço na busca das crianças tinha dado certo. O fato é que tinha demorado alguns anos para que isso acontecesse, mas agora o tempo não importava mais. Afinal de contas, é como dizem, sem dor, sem ganho. A polícia encontrou Thomas e Serena a 150 quilômetros de onde haviam desaparecido e realmente tinham sido raptados por sua mãe. Eles nunca tinham ido à Europa, sempre estiveram ali por perto. Depois disso, a ex-mulher de Harry teve que se ver com o juiz e acabou pegando uma pena por causa de seus atos. Mas agora estamos falando de coisas boas. Vamos deixar esse assunto de lado. Hoje em dia, Harry aproveita cada momento que tem com seus filhos e vive num verdadeiro felizes para sempre. Agora é Harry quem cuida da saúde, educação e outros detalhes da vida de Thomas e Serena, e faz isso como o cara mais feliz do mundo. Analisando toda essa história, percebemos que, acima de tudo, Harry Spieth é um exemplo para todos nós. Um exemplo de que nunca devemos desistir de algo, mesmo quando as coisas parecem difíceis demais. Quando achamos estar fazendo certo, o melhor é seguir o coração e continuar. Um dia, sem dúvida, seremos recompensados por nossos esforços. Mas não pense que essa é a única história que reservamos para você hoje. Essa mulher, por exemplo, viu um mendigo precisando de ajuda e comprou um pouco de comida para ele. Logo depois, o mendigo entregou um bilhete para ela, e isso a fez chorar muito. Basta clicar no card e assistir essa história.